Hoje chegamos no capítulo 4, do verso 17 ao 21. O título da mensagem é O Perfeito Amor a Deus. 1 João, lá no finalzinho da sua Bíblia, capítulo 4, do verso 17 ao 21. Não é o Evangelho de João, é a primeira carta de João. Diz assim a palavra de Deus: Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos nesse mundo. No amor não existe medo, antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai querido, muito obrigado, porque mais uma vez nós lemos uma porção das Sagradas Escrituras aqui nessa manhã. Clamamos agora pela iluminação do Espírito Santo, para nos fazer entender a Tua vontade revelada em Tua palavra. Pai querido, que seja mais uma manhã daquelas, através da Tua palavra, que o Teu nome é glorificado, é exaltado aqui em nosso meio, e a Tua igreja edificada mais uma vez. Carecemos, portanto, do Espírito Santo operando em nós, em minha vida e na vida dos meus irmãos, para que consigamos compreender a Tua palavra, ó Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Antigamente, no meio evangélico, sobretudo entre os pentecostais, havia um disco, um disco, um LP. Sabe o que é um LP? Como é que eu vou explicar para os mais novos o que é um LP? CD? Era o antigo? É, maior, né? Bem mais, então você é nova também. Você não sabe o que é LP, não. LP é um disco de vinil fonográfico, né? Quem tem menos de 30 aí? Todo mundo, né? Então tem um negócio assim, quase, não, estou exagerando, né? Um pouquinho menor, feito de vinil, onde se gravava coisas ali, a gente ouvia música naquele negócio, funcionava. Leozinho tá com uma vitrola lá agora, né? Aí eu vi uns vinil lá, Benito de Paulo, um negócio assim, coisa nova, recente. Havia então um LP com uma espécie de audionovela, consegue entender o que seria uma radionovela, mas uma audionovela, uma narração, chamado A Última Trombeta, que narrava os acontecimentos da igreja nos últimos dias, até o arrebatamento, e na visão deles, o que se sucederá depois do arrebatamento da igreja. O nome é chamado A Última Trombeta. Não sei se existe esse disco ainda, ou de repente hoje em formato de CD, ou na internet, tem de tudo. O pessoal consegue gravar muita coisa e disponibilizar nos canais da internet, né? Lembro bem que a gente ouvia aquele disco e ficávamos apavorados. Lá em casa não tinha. Nós fomos ter uma vitrola já muito depois, né, Ritinha? Mas eu frequentava a casa de um amigo, ficava do lado lá da minha escola, cristãos também, e eu lembro exatamente o dia que eles colocaram aquele disco para eu ouvir. É algo apavorador, aterrorizante. Eles fizeram um trabalho muito bom, ainda mais de uma trilha sonora, né? Os gritos, naquela visão escatológica de que a igreja vai passar por um arrebatamento secreto e depois vai seguir a grande tribulação. Nós não acreditamos que acontecerá dessa forma, mas o que eu lembro é que nós sentimos muito medo.
Eu sentia verdadeiro pavor, por exemplo, quando o meu pai começava a explicar a gente como vão ser as últimas coisas, os últimos dias. Em especial, a grande tribulação, a questão da besta, do profeta, tratados na Bíblia, sofre mais resistência de todo mundo é justamente o juízo final. Ninguém gosta de ouvir falar sobre o juízo. Nós vamos à igreja e gostamos que o pastor fale sobre vitória financeira, bênção no casamento, criação abençoada dos filhos, essas coisas boas de ouvir, mas torcemos o nariz quando a pregação é sobre o juízo final. Há pessoas que escolheram simplesmente ignorar esse assunto. Tomara que você não seja uma dessas pessoas. Há aqueles que acreditam que essa história de juízo final é uma invenção de religiosos fanáticos. Mas tem um problema, queridos. Crendo você ou não, um dia você estará em pé diante de Deus para a prestação de contas. Para que isso aconteça, não necessita que você creia nisso. Você não precisa acreditar e que o nosso Senhor virá implacável. Você não precisa acreditar nessa história, mas isso acontecerá, crendo você ou não. Chegará o dia, inclusive pode ser a qualquer momento, cada um de nós estará em pé, de pé diante de Deus, para sermos julgados de acordo com nossas obras. A Bíblia nos garante isso, que será um de cada vez, um por um. Trêmulos, imagina isso. Trêmulos diante o juízo de Deus, diante o trono do Todo-Poderoso. Muitos preferem ridicularizar esse tema, ridicularizar. Tem memes na internet que fala de um telão e passando a vida, tem umas piadas que se fazem sobre esse assunto, mas você pode ignorar esse assunto agora. Você pode achar ou fazer piada desse assunto agora. Você pode achar que essa história de último juízo ou juízo final é coisa da minha cabeça ou da cabeça de religiosos fanáticos. Você pode achar isso tudo agora, você pode achar. Mas isso não muda o fato de que vai chegar a sua vez de encarar o grande Deus para a prestação de contas. Vai chegar a tua vez. Esse mesmo João, da carta que nós lemos, recebeu revelações que constituem o livro do Apocalipse. Em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 13, olha só o que João disse que viu. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Grandes e pequenos, obviamente não está falando de estatura física. Está falando de relevância para a sociedade. Os mais poderosos e os mais humildes. Os grandes e os pequenos. Postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. E ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados, um por um, segundo as suas obras. A visão de João. A cena vista por João é realmente aterrorizante. Por isso, muitos preferem nem pensar nesse dia.
Viver como se esse dia não fosse chegar, fazer piadas relacionadas ao juízo final, pensar que é loucura dos crentes, mas só poderão agir assim por enquanto. Por enquanto. Não foi apenas João que falou desse juízo do último dia. A Bíblia toda fala do dia do juízo. Não é um tema solto na literatura joanina, na teologia joanina, não. A Bíblia toda fala sobre o dia em que nós teremos que prestar contas diante de Deus. Por exemplo, olha o que escreveu o rei Davi, no Salmo de número 96, versículo do 12 ao 13, diz assim: regozijem-se todas as árvores do bosque na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. É literatura poética da Bíblia, falando de julgamento vindouro. O rei Salomão, o sábio Salomão, ainda escreveu no livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, assim, porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Não há uma única ação, um único ato, meu e teu, que não passará pelo juízo divino, que não passará, que não será manifestado, descoberto no grande trono de Deus. Paulo também falou do julgamento. Escrevendo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10, ele escreveu o seguinte: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo, ou seja, em vida. Davi, Salomão, apóstolo Paulo, são apenas 3 exemplos de homens inspirados por Deus, que nos deixaram esse alerta sobre o juízo iminente. Não adianta fugir. Uma das pregações, ou das principais pregações de João Batista, segundo Jesus, o maior homem que já existiu, era exatamente a respeito do juízo. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Era a pregação de João. Ou seja, há 2000 anos havia gente igual a gente, vivendo como se não fosse prestar conta da sua vida. Vivendo como se a qualquer momento não fosse estar na presença de Deus. Vivendo ignorando que terão que prestar conta de cada um dos seus atos, de cada uma de suas palavras, diante do trono de Deus. Porém, irmãos, acima de Davi, de Salomão, de Paulo, quem mais tem autoridade para falar sobre o juízo final é Jesus. E Jesus falou sobre esse dia. Mateus, capítulo 25, do versículo 31 ao 46, olha as palavras de Jesus. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, e os cabritos à sua esquerda. Olha as palavras de Jesus. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde bendito do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde antes da fundação do mundo. Versículo 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. É Jesus nos contando que sim, haverá o juízo, haverá um trono,
haverá um tribunal, haverá um justo juiz, e haverá sim prestação de contas de cada um de nós, de forma independente, sem um advogado ao lado, sem ninguém de auxílio, sem os amigos para lhe dar um auxílio, uma assistência, sem o ministério pastoral, sem a igreja ao lado, cada um por si, cada um de uma vez. Todos nós, sem exceção, todas as pessoas que já passaram por nossa história, sem exceção, de pé diante de Deus. Queridos, a minha missão hoje aqui não é aterrorizar vocês com esse assunto. A minha missão hoje aqui é lembrá-los, somente isso, de que esse dia vai acontecer. Foi o próprio Deus, através da boca do profeta Malaquias, que chamou esse dia de grande e terrível dia do Senhor. Foi Deus quem fez isso. Dia em que homens, ou melhor, os homens mais poderosos da história, aqueles homens que passaram por nossa história cometendo barbaridades, estarão trêmulos diante de Deus. Os mais poderosos, sem exceção. Os poderosos governadores dos maiores impérios da história, os faraós do Egito, estarão tremendo diante do Senhor. Os Césares de Roma estarão tremendo diante de Deus. Os czares da Rússia estarão tremendo diante de Deus. Os grandes imperadores que se levantaram ao longo da história, os grandes ditadores sanguinários que passaram por nossa história, cometendo as maiores barbaridades do mundo e jamais foram penalizados por seus atos, estarão agora tremendo, de pernas trêmulas, diante a visão do Rei Todo-Poderoso. Não só os mais poderosos, os mais simples também. Todos serão julgados. Todos serão julgados. Inclusive eu e você. Esse assunto te incomoda? Fala a verdade, esse assunto te incomoda? É para incomodar. Esse assunto te gera desconforto? É para gerar desconforto mesmo. Esse assunto te gera medo? É para gerar medo, porque a palavra de Deus que não falha, e Jesus que não mente, disse que voltará para nos julgar. Então, tão certo como o ar que respiramos nessa manhã, esse dia vai acontecer. Mas o texto que nós lemos hoje, na primeira carta de João, nos traz um refrigério. Nos traz uma boa notícia. João dedicou esse trecho de sua carta para revelar que há uma forma de nós não termos expectativa do trono de Deus, cheio de medo. João escreveu esse trecho de sua carta para nos falar que há um meio. Preste atenção aqui. Há um meio, há uma forma de nós não temermos mais o dia do juízo. Há uma maneira de nós aguardarmos com expectativa o juízo e no lugar de medo sentirmos alegria. Há uma forma de nós não perdermos o sono. Há uma forma de nós não temermos nos encontrar com Deus para o juízo. Há uma forma. E João nos esclarece isso nesse trecho que nós lemos de sua carta. Outras culturas religiosas, outras religiões, ensinam que somente praticando as boas obras, somente praticando a caridade é que o homem estará apto a estar de frente com o Senhor e não temer. A Bíblia não ensina isso. O texto de hoje nos explica que é somente o nosso amor por Deus, somente amando a Deus, somente amando o nosso Senhor, é que nós podemos ter uma boa expectativa em relação ao juízo e não medo. É o amor que nós temos para com o nosso Deus.
Olha o que diz o versículo 17, agora do texto que lemos hoje. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Que maravilha. Nós já perdemos as contas de quantas vezes João fala de amor aqui nessa carta. Já perdemos. Várias vezes, não é verdade? Mas normalmente até aqui, quando João fala de amor, fala do amor fraternal, do amor entre os irmãos. Mas nesse momento, João não está falando mais do amor entre os irmãos, ele está falando do nosso amor para com Deus. O amor do cristão ao Senhor. João trata aqui do amor do crente para com Deus e os benefícios desse amor. Isso aqui é importante demais. E o principal benefício de amarmos a Deus, segundo João, é que não precisamos mais ter medo do juízo final. A palavra confiança aqui nesse versículo, é a palavra confiança que está aí na sua Bíblia também. A palavra confiança aqui nesse texto tem um sentido de coragem e ousadia para falar em público. Percebam a diferença. Então, enquanto muitos, inclusive os homens mais poderosos da terra, estarão trêmulos diante de Deus, o verdadeiro cristão vai ter ousadia, vai ter coragem para se apresentar diante do Senhor, não porque confia em suas próprias obras, não porque confia em seu merecimento, não porque confia em suas habilidades, mas porque ama a Deus. E segundo João, amar a Deus é suficiente para nos garantir tranquilidade no dia do juízo. Não sou eu quem diz a palavra de Deus. Devemos ter amor por Deus, o que aqui no versículo 17 chama de ser aperfeiçoados no amor, para que no dia do juízo tenhamos confiança. Aqui no final do versículo 17, João nos explica a mecânica dessa confiança, ou seja, por que podemos ficar tranquilos com o simples fato de amarmos a Deus. Olha a segunda parte do versículo 17. Pois, segundo ele é, também nós somos do mundo. Às vezes a forma como o texto é escrito gera alguma complicação para a gente. Mas aqui não é difícil da gente entender não. Preste atenção. Esse ele que João está falando só pode ser Jesus. Segundo ele é. Só pode ser Jesus. O apóstolo está dizendo que o crente que ama a Deus é comparável a Jesus. Em que sentido? Em que sentido? Jesus, nós sabemos que ele é o nosso referencial de amor. Já falei isso aqui 1000 vezes. A Bíblia manda nós amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. A Bíblia ordena o marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele é sempre o nosso referencial, o nosso paradigma de amor. O que João está fazendo é o seguinte, em relação a amar a Deus, Jesus também é o nosso referencial. Devemos amar ao Pai como o Filho ama o Pai. E qual é o resultado desse amor do filho para com o pai? O resultado é que o filho foi guardado, protegido por Deus Pai. Então, quando João disse que, pois segundo ele é, também somos nós nesse mundo, ele está explicando que o fato de nós amarmos a Deus nos iguala a Cristo. E da mesma forma que o Pai guardou o seu Filho Jesus, ele também nos guardará. Ele também irá nos proteger. Ele também irá cuidar de nossas vidas. É isso que ele está prometendo. Podemos andar confiantes no mundo, porque nesse sentido nós nos igualamos a Jesus, porque igual a Jesus, nós também amamos o Pai. O reverendo Augusto de Nicodemos esclarece melhor esse texto. Olha o que o reverendo Augusto disse. Da mesma forma que o Senhor Jesus, Filho de Deus, é amado pelo Pai, nós que em Cristo somos também filhos de Deus, vivemos nesse mundo abrigados e protegidos por esse amor. Portanto, não há o que temer no dia do juízo se vivemos nesse mundo na mesma situação que Jesus viveu. Amparados, guardados, protegidos pelo amor de Deus. Agora, vejam como essa mensagem de confiança é ratificada no versículo 18. Acompanhe na tua Bíblia o versículo 18 do texto de hoje.
No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. Perceberam? Quando a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, está se referindo ao medo do juízo, ao medo da ira, ao medo do tribunal de Deus. Quando a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, não está se referindo ao medo de não tentar, ao medo de fracassar, ao medo de não romper, ao medo... Nada disso. Quando a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, é que o nosso verdadeiro amor para com Deus tira de nós o medo do juízo. Não precisamos temer o tribunal de Deus, se o amamos de verdade. Não precisamos temer o grande e terrível dia do Senhor, se temos em nosso coração o verdadeiro amor para com Deus. Quem diz é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo explicou como funciona esse nosso relacionamento com Deus. Romanos capítulo 8, versículo 15, diz assim, porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O apóstolo está nos dando um segredo. O apóstolo está nos dando um caminho para eliminar do nosso coração todo medo relativo ao futuro. Todo medo relativo à eternidade. Todo mundo tem uma espécie, um grau de medo da morte. Quando a gente fala que um homem tem medo da morte, não é que ele tem medo de morrer em si. Ele tem medo do que não sabe que virá depois. A Bíblia diz o que virá depois, virá o juízo. Depois da morte, segue-se o juízo. Depois da morte, todos nós estaremos em espera, em prontidão, aguardando o santo trono de Deus para sermos julgados. O que o apóstolo João está fazendo é nos ajudar a eliminar do nosso coração o medo. Ele está falando o seguinte, para você não ter medo do juízo, esqueça essa neura de querer fazer boas obras para agradar a Deus. Esqueça esse negócio de se dedicar à caridade, como se a caridade fosse suficiente para aliviar o seu fardo, o seu cansaço, aliviar sua culpa. Esqueça disso. Se você quer chegar diante de Deus tranquilo, em paz para ser julgado, esqueça essa religiosidade. Não é a religiosidade que irá nos garantir tranquilidade. João está nos ensinando que é amando a Deus, é tendo um verdadeiro amor, é amar a Deus de verdade, ou amando a Deus de verdade. Só assim nós podemos chegar tranquilos diante de Deus para ser julgados. Tranquilos. Sem medo. Mas você pode estar se perguntando, como faço para amar a Deus? Eu entendo a sua preocupação, porque de fato o amor a Deus não é algo que nasce em nós. Não depende de nós. Você não consegue, simplesmente ouvindo essa pregação, fazer uma resolução de que a partir de hoje eu vou amar a Deus. A gente não consegue fazer isso. Nesse caso, o amor a Deus não é apenas uma decisão que nós podemos tomar de amá-lo ou não. Se você quer mesmo saber como amar a Deus de verdade, para não ter mais medo do futuro, eu vou te explicar. Como amar a Deus de verdade? A primeira pergunta, você pode garantir que o seu amor por Deus é verdadeiro? É real? Nós temos exemplos de homens que amaram a Deus ao ponto de dedicar toda a sua vida, entregar toda a sua vida. Amaram mais a Deus do que a sua própria história. Amaram mais a Deus do que seus próprios planos e sonhos. Às vezes eu percebo que nós estamos engateando demais ainda nesse assunto.
E como foi dito aqui durante a escola dominical, é necessário aperfeiçoamento, desenvolvimento. A gente não pode admitir ser um crente pior do que a gente era no passado. E normalmente essa é a história de todos nós. A gente faz uma leitura, a gente faz uma análise da nossa vida atual, a gente chega à conclusão de que já fomos mais crentes, já nos dedicamos mais, já trabalhamos mais, já oramos mais, já fomos mais cheios de força, cheios de vigor. Já fomos crentes melhores do que nós somos hoje. Para a nossa vergonha. Um cristão deve viver se desenvolvendo em sua fé, aperfeiçoando a fé, crescendo em sua fé, em seu relacionamento com Deus, em sua obra aqui, em seu trabalho com os irmãos, em seu relacionamento com os irmãos, em sua vida devocional, sua vida de oração. É desenvolvimento e nunca estagnação, muito menos recuar. Mas essa não é a nossa realidade. Trocamos a presença de Deus por coisas tão insignificantes diante de Deus. Importante para a gente, mas insignificante diante de Deus. E quando eu falo a presença de Deus, não estou falando somente ao fato que nós sabemos que o Senhor está em todo lugar, a sua presença enche a terra, é o que a palavra de Deus diz. Eu estou falando da comunhão dos irmãos. Aquele momento em que nós temos a honra, o privilégio que o Senhor nos dá de nos reunir no dia do Senhor, para junto com nossos irmãos, adorar o Senhor. A gente troca isso por coisas insignificantes. Às vezes, muito significativas aos nossos olhos, mas diante de Deus, insignificantes. Não faz sentido. A gente se consola em saber que o Senhor nos ama. Nossas músicas são assim, não são assim as nossas músicas? Ele me ama, 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 me ama. Chegou a hora de nós questionarmos se nós o amamos. Somente o amor que nós sentimos pelo Senhor vai nos dar tranquilidade para o futuro, para o juízo. Então, se você quer saber, se você quer de fato aprender como você pode desenvolver o teu amor para com Deus, como você pode crescer nesse amor, se você não confia, se ama de verdade a Deus, como você pode então fazer brotar, levar a brotar esse amor no seu coração? Eu vou te liberar uma palavra profética agora. Uma palavra rema. Recebe aí. Recebe agora. Vou te dar a chave da vitória. Uma revelação apostólica. Olha o que diz o versículo 19. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. João está explicando que a fonte do nosso amor para com Deus é o amor dele para conosco. Ao contrário do que dizem nossos críticos, irmãos, nós não somos programados para amar a Deus como se fôssemos máquinas ou fantoches, como eles dizem. O que a palavra de Deus diz é que reconhecendo o amor de Deus, conhecendo o amor de Deus, sendo apresentado ao amor de Deus, é que brota em nós um amor genuíno pelo Senhor. É que às vezes a gente quer fazer o contrário. Nós queremos chegar ao ponto de amarmos a Deus sem conhecermos de fato o seu amor para conosco. Não tem como ser assim. O que a palavra de Deus diz é que ao conhecermos o amor de Deus, o que Ele fez por nós, de onde Ele nos tirou, qual era a nossa condição quando Ele nos amou,
O resultado de tudo isso não pode ser outro, senão o amarmos de volta. É quase que natural. É quase que natural. Nós não somos programados para amar, nós somos envolvidos por seu amor. Nós conhecemos o amor de Deus olhando para a sua obra, registrada em sua palavra. Olha o caminho que devemos fazer. Olhar a palavra de Deus, ver sua obra, olhar para a nossa vida, lembrar quem nós éramos quando Ele nos encontrou, lembrar a gravidade de nossos pecados quando Ele nos salvou e nos amou quando nós ainda éramos pecadores. É impossível ter essa consciência sem amar a Deus de volta, sem o amor de Deus não brotar em nosso coração. Há uma música que nós cantamos aqui, dos Vencedores por Cristo, que diz assim: recebe a minha adoração, que é fruto da tua graça em mim, e do teu amor, que restaure em mim o meu amor por ti, Jesus. Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Ele não nos obriga a amá-lo. Ele não nos constrange a amá-lo. Através do profeta Oséias, o Senhor disse que ele nos conquista. Olha a figura utilizada por Deus. Com cordas de amor. Ele nos atrai com cordas de amor. Ele manifesta a sua glória. Ele manifesta a sua graça. Ele manifesta o seu perdão. Ele manifesta a sua misericórdia. E como resultado disso, nós o amamos. Como consequência disso, nós o amamos. Agora eu pergunto, como pode desenvolver amor por Deus aqueles que não conhecem a sua obra? Aqueles que não sabem o que foi feito lá na cruz, não entendem da encarnação do Verbo, não compreendem o que é misericórdia, não sabem o que é justificação, aqueles que não têm conhecimento nenhum daquilo que a Bíblia nos revela, como que essa pessoa vai desenvolver amor por Deus. Não vai. Desenvolve outra coisa. Ou desenvolve amor por outro Deus. Agora o amor verdadeiro, que é o tema da mensagem de hoje, só nasce no coração daquele que conhece a obra de Deus, que conhece as misericórdias, que conhece a graça de Deus, que foi atraído para o Senhor através de sua grande graça, que conhece as suas obras, que ficou encantado com suas maravilhas, que olha para a criação e fica deslumbrado com a criação, que a cada dia que acorda fica deslumbrado com a graça de Deus, com as misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã, que cada momento de sua vida consegue reconhecer o momento em que Deus agiu em seu favor. Nós podemos fazer isso. Faça esse exercício. Olhe a sua história e veja cada momento que o Senhor agiu em favor de você, em favor da sua vida. Sobretudo, olhe para a cruz e veja o que Deus foi capaz de fazer por você. É assim que nós temos consciência e entendimento do amor de Deus. O resultado natural disso vai ser que nós iremos amá-lo de volta. João finalizou esse trecho de sua carta destacando uma só evidência desse amor. Agora ele é como se ele estivesse falando para outras pessoas. Vocês julgam que amam a Deus, né? Então tem uma marca que não pode faltar em vocês. Ao versículo 20 ao 21. Se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Olha aqui para mim, nós já passamos por esse momento, que nós explicamos que odiar na Bíblia não é desejar mal. Que muitos vão dizer, eu não amo, mas não odeio. Na Bíblia, odiar não é desejar mal. Na Bíblia, odiar é simplesmente ignorar. Achar o irmão irrelevante. Não cuidar do irmão. Não prover o que é necessário para o irmão, a Bíblia chama de ódio. Estranho isso, não é verdade? Repetindo, se alguém disser amo a Deus e odiar o seu irmão, ou seja, não cuidar do seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus quem não vê.
Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também o seu irmão. Essa mensagem é clara. É impossível amar a Deus sem amar os irmãos. O amor de Deus não é algo apenas invisível. Ele é invisível sim, mas ele pode ser percebido na forma como nós tratamos uns aos outros. Isso é verdade. Porém, irmãos, nós já falamos muito aqui sobre o amor fraternal. Já tem mais 2 ou 3 mensagens somente sobre esse tema, o amor dos irmãos uns para com os outros. Se te interessa, já está lá no nosso canal do YouTube as outras mensagens dessa série que abordam esse tema. Aqui, nesse momento, João está falando sobre o nosso amor para com Deus e uma das evidências, um dos frutos desse amor é o fato de nós amarmos uns aos outros. Mais do que isso, João está dizendo que é impossível nós amarmos a Deus sem amarmos os nossos irmãos. Então, sem entrar no mérito da questão, eu quero citar somente uma implicação desse raciocínio de João. Preste atenção. Se é impossível amar a Deus e não amar os irmãos, então é impossível ser cristão sem a comunhão de uma igreja local. É impossível. Só pode dizer que ama a Deus aquele que vive em comunidade, amando os irmãos, cuidando dos irmãos, servindo os irmãos, se submetendo aos irmãos. Ah, pastor, é muito difícil. É difícil porque gente igual a você faz parte da comunidade. É difícil para todo mundo. Não é fácil viver em comunidade. Não é fácil viver em igreja. Nós somos crentes há quanto tempo? O que nós já vivemos dentro de uma congregação não se conta. Contudo, não há a menor possibilidade da pessoa falar que ama a Deus e ter uma carreira solo na espiritualidade. A pessoa dizer que ama a Deus, mas não está em comunhão com uma igreja local. A pessoa dizer que ama a Deus, mas não ter comunhão, irmãos ao seu lado para ajudá-lo, para exortá-lo, para repreendê-lo, para tomar conta de sua vida, porque nós precisamos disso. Sem os irmãos, nós só fazemos loucuras. Só fazemos loucura. Ninguém ama a Deus sozinho. A Bíblia chama de mentiroso aquele que diz que ama a Deus, mas não se propõe a viver uma vida de comunhão. Aquele que diz que ama a Deus, mas não está submetido a uma igreja local, ajudando, servindo, sendo servido, ministrando, sendo ministrado, ajudando e sendo ajudado. A igreja local foi a forma pela qual Deus escolheu. Ele poderia ter escolhido outras formas, mas foi a forma pela qual Deus escolheu para que nós recebêssemos cuidado enquanto estivéssemos nessa história. Foi Deus que escolheu. A igreja local não é fruto da imaginação de nenhum teólogo. A igreja local não foi invenção de religiosos. Não. A igreja local foi invenção de Deus para o nosso bem. Não deixando de congregar, como é costume de alguns. Já diz a palavra de Deus. Em outras palavras, não existe cristão desigrejado. Segundo a palavra de Deus. Não sou eu que estou dizendo. Eu preciso finalizar com algumas aplicações. A primeira é que para que sejamos livres de nossos medos, principalmente do medo da morte e medo do juízo, precisamos urgentemente crescer no conhecimento do amor de Deus. Se aplique nos próximos dias a estudar, a meditar nos textos bíblicos que revelam o amor de Deus. Se aplique. A palavra de Deus é poderosa para transformar nossas vidas. Pastor, como posso crescer no conhecimento? Não é com experiência mística. É abrindo a palavra de Deus, se encantando com a palavra de Deus e conhecendo Deus através da palavra. Em segundo lugar, conheça mais a obra de Jesus em teu favor. É provável que você jamais tenha tido acesso à obra de Cristo da forma que a Bíblia diz. Desde sua encarnação, passando pela cruz até a sua ressurreição, é tudo prova de amor.
você precisa conhecer mais sobre Jesus. Jesus entra na nossa história em Gênesis capítulo 3, versículo 15, e não sai mais de nossa história. Conhecemos muito pouco sobre Cristo. Eu tenho falado aqui que nós conhecemos um Cristo que parece o gênio da lâmpada, que só serve para atender nossas necessidades. Nós conhecemos um Cristo que mais comparável a Santo Antônio. Só está aí para resolver nossas demandas sentimentais. O Cristo, como encarnação de Deus, o Verbo que se fez carne, prometido desde Gênesis 3,15, prometido entre os profetas, os salmos falam de Jesus, cantares falam de Jesus, todo mundo fala de Jesus, a Bíblia inteira aponta para Cristo, e ele é a atitude do tempo. Deus nos amou unigênito. Da salvação é uma revelação de uma história de amor. Precisamos conhecê-lo mais. Em terceiro lugar, a grande evidência do seu amor a Deus é o seu amor aos irmãos. Procure se desenvolver em seu amor em primeiro lugar, por seus irmãos da fé. É o que a palavra nos ensina. Primeiramente, os domésticos da fé. Mateus 25, no texto em que Jesus nos ensinou sobre o dia do juízo, ele disse que tudo o que fizermos aos seus pequeninos irmãos, estamos fazendo a ele. Quando a gente lê esse texto, simplesmente como se Jesus estivesse falando, tudo o que fizeste a esses meus pequeninos, dá a ideia que os pequeninos que Jesus se refere é gente de tudo quanto é lugar do planeta, é todo mundo de forma indiscriminada, que necessita, que passa por alguma necessidade. Jesus não falou isso. Jesus falou tudo aquilo que vocês fizerem a esses meus pequeninos irmãos. De novo, lembramos do nosso amor a Deus que nos compara a Cristo nesse sentido. Nos tornamos irmãos de Cristo. Ele é o nosso irmão mais velho. Ele deixou de ser unigênito para ser o primogênito de muitos. É o que a palavra de Deus nos garante. Então lembramos das palavras de Jesus que tudo que nós fizermos aos nossos irmãos, a maneira que nós tratarmos os nossos irmãos, estaremos tratando a Jesus. Se é com afeto, com carinho, com afeição, com respeito, com simpatia, com amor, com compaixão, com misericórdia, ou se é de forma desrespeitosa, sem caridade, sem afeto nenhum, ignorando as necessidades, lembre-se, tudo que você faz aos seus irmãos está fazendo a Cristo. E por último, o relacionamento com Deus não é fruto de meditação, nem de nenhuma outra experiência mística. Só conhecemos a Deus e o seu amor através da palavra. Então não tem para onde correr. Abra a tua Bíblia. Abra a tua Bíblia todos os dias. Todos os dias. Abra a tua Bíblia sempre. Recorra à palavra de Deus sempre. Você vai conhecer Jesus. Você vai conhecer a Deus. Se apaixonar por Ele. Não tem como ser diferente. Amém? Feche os olhos. Pessoal do louvor, por favor. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra nessa manhã, ó Deus. Contando com sua graça para que nós consigamos aplicar, para que o Senhor aplique a tua palavra em nossos corações. E para que nós consigamos colocá-la em prática também, Senhor, para que tenhamos vidas transformadas. Possa ser que haja entre nós pessoas que estão agora duvidando do próprio amor para com o Senhor. Revela-se a elas, ó Deus. Toca em suas mentes, lhes dando entendimento, em seu coração, toca em suas vidas. Dê a cada um de nós a chance de nos debruçarmos mais sobre tua palavra ao longo da próxima semana, para te conhecer mais e melhor, e assim crescermos em nosso amor para com o Senhor.
Dependemos da sua graça para isso. Em nome de Jesus. Se os problemas parecem não ter solução, quando as mágoas inundam o teu coração, há alguém que atende a tua oração. Jesus Cristo, Mestre, Senhor, Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Ele é o caminho, a verdade, a luz. Abre teu coração e recebe a Jesus. Tua vida é Cristo que agora conduz, pois é Ele teu Mestre, Senhor. Ele é o dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é o dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos hinos. Ele é meu e também teu Senhor. Como é bom caminhar nesta luz, nesta paz. Ele vive pra sempre, Ele me satisfaz. Eu sou dele, a vida que Ele me traz é segura, pois Ele é Senhor. Ele é dono da chuva, do sol e do ar, é Senhor da alegria, da dor, do chorar. Ele é dono dos montes, do céu e do mar, é Senhor das crianças, das preces, dos